vamos agora às informações sobre as atividades do plenário nesta terça-feira com a repórter Dini Moraes, direto do Salão Verde. Boa noite, Dini. O que os deputados discutiram hoje no plenário? Boa noite, Keila. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Olha, na pauta do plenário de hoje tinha só um assunto, que seria a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma política, ou seja, que altera a forma como a gente elege deputados e vereadores e também que propõe a criação de um fundo para financiar as campanhas eleitorais. No entanto, não houve um acordo a respeito desse assunto. Esse acordo está sendo tentado aí há mais de um mês e mais uma vez não se foi colocada a proposta em votação. O que acabou entrando em votação, Keila, foi a medida provisória 780, que dá desconto e parcela a pessoas e empresas que devem junto ao governo federal essa possibilidade aí, então, de parcelar e ter desconto junto às dívidas. Aí a gente entra o seguinte, entram as multas, por exemplo, que planos de saúde tem junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar. As multas ambientais emitidas pelo IBAMA, por exemplo, entrariam nesse pacote aí. Vou dizer, esse é um assunto muito polêmico. Os partidos de oposição fizeram obstrução durante 5 horas, ou seja, tentaram derrubar a votação durante várias vezes, ou a prolongar, no caso, né? E o que aconteceu é que foi votado o texto principal. Por 271 votos a 50, o texto principal acabou sendo aprovado. Mas o processo de votação não chegou ao fim, porque ficaram faltando 9 pedidos que os partidos fizeram de alteração nesse texto principal, os chamados destaques. Bom, como eu disse, o tema é bastante polêmico e a gente pode ver um pouquinho desse debate nas sonoras que a gente separou, nos trechinhos que a gente separou de discurso dos deputados. Vamos ouvir. Esse é um projeto que beneficia pessoas físicas, jurídicas de direito público e direito privado, beneficia os municípios, beneficia parcelamento do IBAMA, de dívidas com o IBAMA, com outras instituições, que faz com que regularize a vida de muitas empresas, de muitas pessoas, e que pode gerar uma receita de 3 bilhões de reais para o governo federal. Está se fazendo aqui uma anistia, praticamente uma anistia, porque é uma renegociação que, em alguns casos, cortam 90% dos juros e das multas de quem estava devendo multas. Bancos que devem multas que foram aplicadas pelo Banco Central, porque não trabalharam direito. Multas aplicadas, por exemplo, por agências reguladoras, contra planos de saúde que não atenderam direito os pacientes. E agora vem aqui o governo e quer dar praticamente um perdão de todas essas dívidas. Essa criação de programa com renegociação e desconto aí das multas e juros que das dívidas que as empresas e pessoas têm junto a órgãos federais, ele ainda precisa passar por um processo completo de votação aqui no plenário. Como eu falei, ainda faltam 9 pontos a serem votados que podem alterar o teor do texto. E a medida provisória, ela tem validade até 3 semanas adiante, ou seja, ela perde a validade em dia 2 de outubro e precisa ser aprovada aqui no plenário da Câmara e também no plenário do Senado. Enfim, essa votação ela pode ser retomada amanhã, mas lembrando que amanhã novamente está na pauta a PEC da reforma política, essa PEC que vota, essa proposta de emenda à Constituição, que trata do sistema eleitoral, que a gente elege deputados e vereadores, e também que cria esse fundo público para financiamento de campanhas. Os deputados continuam negociando, as lideranças continuam negociando, tendo em vista, Keila, que como é uma proposta que muda a Constituição, ela precisa de pelo menos 308 votos aqui no plenário da Câmara. E chegar nesse número está sendo difícil, viu? Obrigada, Dini. Boa noite. Boa noite, Keila.